Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows 7. Nessa aula a gente vai entender um pouco sobre contas de usuário do Active Directory. Então nessa aula a gente vai entender os conceitos, ou seja, a gente vai entender o que é uma conta de usuário no Active Directory, a gente vai entender quais são os tipos de contas que existem de usuário no Active Directory e a gente vai entender padrões de nomes que podem ser usados para contas de usuário no Active Directory. Então a primeira coisa que a gente vai entender são os conceitos. Então, como eu expliquei em aulas passadas, o Active Directory ou seja, o serviço de diretório do AD, ele é dividido em duas perspectivas. Existe a estrutura lógica e existe a estrutura física. Na estrutura lógica, ela é dividida de forma de facilitar a gestão de objetos. Então, essa estrutura lógica ela é mais formada para fazer a administração do Active Directory. E a estrutura física ela é mais responsável por otimizar o tráfego da rede, ou seja, que é justamente replicar as informações nos diversos controladores de domínio que existem no domínio, então na árvore de domínio ou na floresta. Então, esse conceito de contas de usuário ele está ligado à estrutura lógica do AD, que é, como eu falei, ela vem como forma de facilitar a gestão de objetos. Então, a estrutura lógica do AD ela é formada por objetos, unidades organizacionais, domínios, árvore de domínio e floresta. E o conceito de contas de usuário está ligado aqui na parte de objetos. Então, aqui em objetos, existe tanto a conta de usuário, que é o tema da aula de hoje, como também existe computadores, existem grupos, impressoras e contatos. Então, um usuário do Active Directory, ou seja, uma conta de usuário, é um objeto do domínio que está ligado à estrutura lógica do Active Directory. Esse é o conceito. E o que é mais que a gente pode entender sobre contas de usuário do Active Directory? Então, aqui existem alguns tópicos que eu vou mostrar aqui agora e eu vou então explicar cada um desses tópicos aqui referente a contas de usuário. Então, todo usuário que deseja acessar algum recurso do domínio, seja uma pasta compartilhada, uma impressora, ele precisa ter uma conta de usuário. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se tem um funcionário na minha empresa que ele deseja acessar um computador e nesse computador existem recursos compartilhados para ele, nesse caso que pode ser uma pasta do setor dele ou uma impressora ali da empresa, ele precisa então ter uma conta lá no Active Directory para acessar essa estação. E o que significa ter uma conta? Significa o quê? Cadastrar um usuário e então atribuir um nome de login e uma senha para a conta desse usuário. Então, para que esse usuário meu ele consiga acessar o computador e consiga acessar os recursos que estão no domínio, exemplo aqui o domínio Júlio Batista, ele precisa receber um cadastro lá no Active Directory, em que ele vai receber um nome de logon e uma senha que é atribuída a esse nome de logon, com que vai fazer com que ele acesse a estação e ao acessar a estação ele tenha acesso aos recursos que estão disponíveis no domínio. Então, como é que funciona essa teoria? O usuário vem aqui no computador, aí lá na tela de bloqueio do Windows ele vai colocar um usuário e senha, que foi feita lá no Active Directory, e aí o que é que acontece? Aí o controlador de domínio, lá desse domínio, ele vai verificar as informações que foram colocadas aqui, nessa tela de bloqueio do Windows, nesse caso esse nome de login e a senha que ele definiu, e verificar as informações, caso exista realmente essas informações no banco de dados do Active Directory, ele vai permitir então que o usuário realize a autenticação na estação e tenha acesso aos recursos que estão disponíveis no domínio, através daquele computador. Então vou mostrar aqui como é que funciona na prática. Eu estou aqui com a tela de bloqueio do Windows e aqui eu vou logar com a conta do usuário administrador. Então vejam que a conta do usuário administrador está ligada ao domínio juliobatista.com.br. E aí eu vou colocar a minha senha da minha conta do administrador, e caso essa senha esteja correta, como também exista esse nome de conta de usuário no Active Directory, o controlador de domínio ele vai fazer o que? Ele vai permitir que eu realize a autenticação nessa máquina virtual aqui, e realizada essa autenticação, ele vai fazer com que eu acesse a estação e tenha acesso aos recursos que estão no domínio. Então eu coloquei minha senha, coloquei o nome da conta do usuário e agora eu vou logar na estação. Vejam, coloquei o nome da senha e a conta do usuário e eu consegui logar na estação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa conta minha existe no domínio e a senha está correta,
fazendo com que eu tenha acesso aos recursos que estão disponíveis no domínio. Então, para que o usuário acesse uma pasta compartilhada no impressor, o processo para autenticação é esse. Ele vai lá no computador, tela de bloqueio, coloca o usuário e senha, o controlador de domínio verifica as informações, e se essas informações forem verdadeiras, ele realiza a autenticação. O que é que a gente pode entender mais sobre contas de usuário? Quando é cadastrado um usuário no Active Directory, é feita a replicação dessa informação aos outros controladores de domínio, caso tenha mais de um controlador. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ao eu fazer uma conta de usuário lá no meu controlador de domínio, nesse caso aqui eu estou fazendo uma conta de usuário lá no controlador de domínio DC1. Essa conta de usuário feita, ou seja, essa nova conta que é inserida no domínio, ela é replicada para os outros controladores de domínio que estão fazendo replicação com esse meu DC1. Então imagine um cenário que existe dois DCs, DC1 e DC2. Aqui no DC1 eu fiz a conta de usuário e aí então essa informação é replicada para os meus outros DCs, no caso DC2, fazendo com que o DC2 ele também tenha informações referentes a esse objeto que foi inserido no domínio. Por quê? Replicada essa informação? Porque eu já expliquei que em ambientes que a gente trabalha em domínio, é ideal que a gente tenha mais de um controlador de domínio, porque se o meu controlador de domínio primário falhar, acontecer alguma coisa com ele deixar de funcionar, eu tenho ali um controlador de domínio secundário que vai fazer com que meus usuários acessem as instalações. Então ele vai fazer a tarefa do controlador de domínio primário. Ele vai o quê? Verificar as informações que estão sendo colocadas lá na tela de bloqueio do Windows. E aí então vai realizar a autenticação das contas dos usuários ao eles tentarem acessar as estações. E a conta do usuário ela é feita lá pelo console de usuários de computadores do Active Directory. Contudo, também pode ser feita pelo Windows PowerShell. Isso quer dizer o quê? Que para que eu faça uma conta de um usuário, para que esse usuário acesse a estação e tenha acesso aos recursos que estão no domínio, eu preciso fazer essa conta lá no console dos usuários de computadores do Active Directory. Contudo, eu também posso fazer essa conta pelo Windows PowerShell. Então, eu faço as contas de usuário dos meus usuários que vão ser inseridos no domínio, clicando em ferramentas e abrindo o console de usuários de computadores do Active Directory. Aqui no console de usuários de computadores do Active Directory, que vai ser aberto, na verdade já está aberto aqui, né? Eu acho que ele talvez abra uma nova janela. Aqui abre uma nova janela, eu vou fechar. É nesse console aqui que então eu faço as contas de usuário que vão ser inseridos no domínio. Então como é que eu faço uma conta de usuário? Isso eu vou explicar mais detalhadamente na próxima aula. Eu só vou clicar aqui dentro da pasta Users, clico com o botão direito novo, botão direito do mouse, perdão, vem em novo e clico em usuário. Aqui em usuário eu vou então atribuir um nome a ele, um nome de logon e mais à frente uma senha para que permita que então esse usuário no qual eu estou colocando o nome de logon para ele consiga acessar a estação de trabalho. O detalhe referente à conta de usuário é o quê? Que ao usuário acessar uma estação, é salvo o perfil da conta do usuário dentro do diretório que foi instalado no Windows, ali na pasta Users. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todo usuário meu que acessar uma estação, é feito o perfil da conta desse usuário dentro da pasta Users do diretório no qual foi instalado o sistema operacional. Nesse caso, o diretório que foi instalado o sistema operacional foi o diretório C, ou seja, que é representado ali pela letra C. E dentro da pasta Users é feito então o armazenamento do perfil das contas dos usuários que estão logando na estação. Nesse caso aqui ele me mostra o que? Que nessa estação, dentro da pasta Users, tem dois perfis de usuários. Existe a conta do administrador, que no caso é o administrador local, e a conta do administrador que está ligado no domínio Júlio Batista. Você vê que tem o nome administrador.Júlio Batista. Então, é nessa pasta Users, dentro do diretório que foi instalado o sistema operacional, que se localiza então os perfis das contas dos usuários que estão sendo logados naquela estação. Então, sobre o conceito de contas de usuário, inicialmente é isso, que para que um usuário ele necessite acessar algum recurso no domínio, ele precisa ter uma conta. Essa conta ela é feita dentro do console do usuário de computadores do Active Directory, contudo também pode ser feito pelo Windows PowerShell.
E ao fazer essa conta dentro do console do usuário de computador do Active Directory, essa informação é replicada para os meus outros controladores de domínio que fazem replicação com o controlador de domínio no qual eu fiz essa modificação. E que ao usuário acessar uma estação, é salvo o perfil da conta do usuário dentro ali da pasta users no diretório que foi instalado o Windows. O que a gente precisa entender mais sobre contas do usuário? No Active Directory existem 3 tipos de contas de usuário. Existe a conta de usuário comum, que é o tipo de tradicional da conta e o que é utilizado para acessar as estações, ou seja, é aquele que o usuário vem no computador, vai na tela do bloqueio do Windows, coloca o nome de login e a senha, o controlador de domínio verifica as informações e o controlador de domínio realiza a autenticação da conta do usuário. Então, existem 3 tipos de conta. Existe a conta comum, que é a mais tradicional, que é a que o usuário acessa a estação. Existe a conta também contato, que ela é usada mais para a conta de e-mail, e ela é usada ali para grupos de distribuição do Active Directory. Então você faz um grupo de distribuição no Active Directory, informa então esses contatos, no qual você vai atribuir uma conta de e-mail, e então você consegue fazer uma distribuição de disparação de contas de e-mail a esses contatos que estão inseridos nesses grupos de distribuição. E existe também um terceiro tipo de conta de usuário, que é o Init Org Person. E nesse aqui ele é usado mais para a migração de contas de um diretório baseado em LDAP, no caso com Active Directory, para uma base de dados Linux. Esses 3 tipos de contas de usuário a gente encontra lá no console do usuário de computadores do Active Directory. Então se eu clicar aqui em Users, a gente encontra esses 3 tipos de perfis. Existe o contato, que é o que eu falei, que é mais usado em grupos de distribuição. Ele é mais usado para contas de e-mail. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, deixa eu maximizar aqui. Deixa eu ajustar aqui a tela. Maximizar aqui o console. Puxar essa abazinha, ó. Se eu clicar 2 vezes nesse tipo aqui de usuário, que é o contato, ó, como você vê, eu tenho como atribuir uma conta de e-mail aqui, inserir essa conta de usuário em um grupo de distribuição. No caso aqui, um grupo de distribuição que eu fiz aqui, ó, disparar e-mail. Clicando aqui em membros e adicionar essa conta de usuário, então usar os usuários que estão dentro desse grupo de distribuição, que no caso são os meus contatos, para fazer envio de informações referente à empresa ali na conta de e-mail deles. Existe também a conta de usuário comum, que é essa aqui, ó, está definida pelo tipo usuário, que aqui a gente então consegue logar a estação, vai lá na tela de bloqueio do Windows, na estação de trabalho consegue logar na estação, e o terceiro tipo de conta é o que eu falei, que é o Init Org Person. Existem também algumas dicas referentes a contas de usuário no Active Directory. Então a primeira é que todo usuário ele deve ter a sua respectiva conta, porque isso vai facilitar uma futura auditoria. Que isso quer dizer o quê? Que a gente não pode ter um ambiente com diversos usuários compartilhando uma única conta. Então, por quê? Imagina um cenário que diversas pessoas elas compartilham uma única conta para poder acessar um computador. Se algum usuário decidir apagar uma pasta que seja importante na rede, como é que você vai saber quem apagou se todos compartilham a mesma conta ao acessar a estação? Então, quando a gente trabalha em um ambiente baseado em domínio, a gente tem que ter, então, para cada usuário no domínio, uma única conta para esse usuário. Então, todo usuário no domínio ele deve ter a sua respectiva conta, porque isso vai facilitar a auditoria. Então, através do processo de auditoria, você então vai saber qual foi o usuário que apagou uma pasta, qual foi o usuário que renomeou uma pasta, qual foi o usuário que fez uma pasta no domínio e por aí vai. Outro conceito importante é que a gente deve possuir um padrão de nomes ao fazer contas de usuário no Active Directory. Então, ao a gente fazer contas de usuário aqui no console de usuários IAD, ou seja, fazer novos usuários no domínio, a gente tem que ter um padrão de nome ao fazer essas contas aqui para que não se torne uma bagunça. Isso vai facilitar o quê? Isso vai facilitar quando você desejar localizar uma conta de usuário, você clicar aqui em localizar e atribuir então o nome de conta a um usuário e clicar localizar. Vai ser mais fácil quando a gente possui um padrão de nome, porque então a gente vai saber o que pesquisar aqui, como também vai ser mais fácil a gente fazer outros processos na administração do Active Directory, como por exemplo vincular
uma pasta a uma conta de usuário e por aí vai. Trabalhar no Active Directory e fazer contas de usuário, vindo aqui em Users novo, clicando no usuário, a gente tem que também seguir um padrão de nome para que o ambiente se torne, além de mais fácil a administração, se torne um ambiente mais fácil de entender. Então, quais são os padrões de nome que a gente pode usar? A gente pode usar basicamente 4 tipos de padrões de nome. Pode utilizar o nome completo e sobrenome. Pode utilizar o inicial do nome e sobrenome completo. Também pode utilizar os 3 primeiros caracteres do nome e os 3 primeiros do sobrenome. Como também pode usar 3 letras aleatórias e 3 números. Eu vou explicar cada um deles agora. O padrão de nome mais conhecido é esse aqui, o nome completo e sobrenome. Então esse, sem dúvidas, é um dos mais utilizados. E nele a gente funciona da seguinte maneira. Você vai pegar o nome completo do usuário e o sobrenome do usuário e vai combinar os dois. E aí você vai separar eles através de um ponto. Então um exemplo aqui, ó. Imagine um usuário chamado João Carlos. Então imagine que a gente vai fazer um usuário chamado João Carlos no Active Directory. A gente vai pegar o que? O primeiro nome dele, mais o sobrenome, e vai colocar um ponto entre o nome e o sobrenome ao fazer esse usuário no console do AD. Então o nome de login dele seria o que? João.carlos. E se houver mais de um João Carlos ali na rede, a gente então vai adicionar um número no meio para que então faça a diferença nessas duas contas. Então o primeiro usuário ia ficar João.carlos e outro usuário que chamava João Carlos ficaria João.2.carlos. Esse padrão de nome aqui ele é mais utilizado. Existe também o inicial do nome e sobrenome completo. Nesse aqui, como é que funciona? Você pega a inicial do primeiro nome e combina a inicial do primeiro nome com o seu sobrenome completo. Então, ainda pegando o exemplo do usuário João Carlos. Nesse caso aqui, se a gente fosse fazer o usuário João Carlos lá no Active Directory utilizando esse padrão de nome, a gente ia pegar então a inicial do nome, que seria a letra J, mais o sobrenome dele. Então aí ficaria o nome do usuário dele, João J. Carlos. E se houver mais de um João Carlos na nossa rede, a gente então ia adicionar um número ao meio. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Se houvesse 2 João Carlos, ficaria J, pegando a letra inicial dele, 2 Carlos. Se houvesse então mais outro usuário chamado João Carlos, ficaria J, 3 Carlos. E por aí vai. Já o terceiro tipo de padrão de nome é o que a gente pega os 3 primeiros caracteres do nome e os 3 primeiros do sobrenome. Então, nesse caso aqui a gente vai combinar os 3 primeiros caracteres do nome mais os 3 primeiros do sobrenome. Aqui um exemplo, imagine um usuário chamado João Smith. Então, a gente vai pegar os 3 primeiros caracteres, que seria o Joey, mais os 3 primeiros, que seria o SMI. Então, ficaria Joey SMI, o nome de login da conta desse usuário. E se houvesse duplicados, ou seja, mais de um usuário chamado Joe Smith, a gente baixava e adicionar um número ao meio. Então ficaria Joe, o segundo usuário, letra 2, referente a que seria uma segunda conta de usuário com o mesmo nome, SMI, e por aí vai. Já o último padrão de nome é o 3 letras aleatórias e 3 números. Ele aqui é mais diferente. Porém, algumas empresas já vêm utilizando. Porque nesse tipo de padrão de nome, ele dificulta os atacantes, né? No caso, pessoas que desejam invadir o seu domínio, terem dificuldades ao adivinhar o nome de contas de usuário. Então, o que é que acontece? Como esse padrão de nome completo e sobrenome, inicial do nome, sobrenome completo, e esses 3 primeiros caracteres do nome e os 3 primeiros do sobrenome são mais comuns ao fazer contas do usuário, esse tipo de padrão de nome ele vai dificultar o processo de hackeamento de contas de usuário do Active Directory, porque ele é um padrão de nome que não é muito comum. Então, como é que funciona ele? Nesse caso, a gente então vai pegar então os 3 primeiros caracteres do primeiro nome. Nesse exemplo aqui, no usuário Joe Smith, a gente pega os 3 primeiros caracteres, o Joe, e vai então atribuir 3 números aleatórios a esse caractere. Então ficaria Joe, e a gente então ia atribuir 3 números aleatórios. Então o exemplo ficaria Joe 234
ou então Joey 987, então Joey 965, isso você ia definir. E se houvesse outro usuário chamado Joey Smith, a gente ia fazer a mesma coisa. Pegaria o Joey e aí atribuir mais 3 números aleatórios a esse segundo usuário. Então, nesse caso, poderia ter um segundo usuário chamado Joey 654. Enquanto o primeiro é 965, enquanto 654, por aí vai. Então, esses são os 4 padrões de nome mais utilizados. O nome completo e sobrenome, inicial do nome e sobrenome completo, os 3 primeiros caracteres do nome e os 3 primeiros do sobrenome, e o que é usado que dificulta o hackeamento são 3 letras aleatórias e 3 números. Também existem outras observações referentes a contas de usuário. Então, vou falar aqui um pouquinho de cada um. Quando o administrador ele faz números de logon para usuários, isso através do console do AD, então pelo PowerShell, deve ser levado em consideração os seguintes detalhes. Como eu falei, o nome do logon deve ser único, então cada usuário do domínio deve ter sua respectiva conta feita lá no Active Directory. O nome do logon também não pode ser igual ao nome de um grupo do domínio. Então quer dizer o quê? Que eu não posso fazer o nome de conta de usuário aqui que leve o mesmo nome de algum dos grupos que sejam feitos no Active Directory. Então eu não poderia fazer então o nome de usuário, exemplo chamado convidados do domínio, porque já existe esse grupo lá no Active Directory. E o nome de logon ele pode conter espaços em brancos e pontos, porém não pode ser formado somente por espaços e pontos. Então nesse caso aqui eu poderia fazer o nome de logon colocando espaços e pontos, mas eu não poderia fazer um nome só com espaços e pontos. Pode ter no máximo 128 caracteres o nome de logon. E os seguintes caracteres não podem ser permitidos ao você fazer uma conta. Você não pode utilizar caracteres especiais, como colchete, igual, mais, asterisco, ponto de exclamação, sinais de maior e menor, vírgula e por aí vai. Então, ao eu fazer contas de usuário, eu não posso então utilizar esses caracteres especiais lá no Active Directory. Vamos falar mais um pouquinho agora referente a senhas nas contas de usuário. Então, ao eu fazer contas de usuário no domínio, todo usuário precisa ter uma senha, como eu falei, porque é através do processo de usuário e senha que ele vai conseguir logar na estação, que o AD vai verificar as informações e vai permitir realizar a autenticação. E não é permitido fazer usuário sem ter senhas. E também quando você define senhas, o usuário só vai poder trocar a senha em que ele não utilize nenhuma das últimas 24 memorizadas. Então, quando o usuário vai trocar a senha, ele não pode utilizar uma senha igual às últimas 24 últimas memorizadas para essa conta de usuário, e a senha ela se expira a cada 48 dias. O tempo de padrão de vida de senha é 1 dia, então no mínimo você tem que passar 1 dia com aquela senha para que você consiga trocar. E a senha deve ter um tamanho mínimo de 7 caracteres. Então, essas são as configurações referentes à senha de conta do usuário. Essas configurações elas vêm dentro de uma política de grupo que ela é definida a nível de domínio, como você vai entender mais na frente, que são políticas de grupo. Então, o que acontece? Quando a gente coloca um servidor como controlador de domínio, vem ali configurações de segurança, que são essas daqui, ó. E uma dessas configurações de configuração é a que impõe configurações em relação à senha de conta do usuário. Então, nesse caso aqui, eu estou na política chamada Define Domain Policy, que ela é a nível de domínio. Você veja que ela está abaixo do domínio, e quer dizer o quê? Que todos os objetos que estão abaixo do domínio, eles vão receber essas configurações, que diz que para que eu faça contas de usuário para os usuários que estão sendo feitos no domínio, precisa ele seguir essas recomendações que eu coloquei aqui, que no caso todo usuário precisa ter uma senha, o tempo de vida mínimo de uma senha é 1 dia, então eu preciso passar 1 dia com essa senha para que eu possa trocar essa senha. O tempo máximo de vida de senha são 42 dias, então quer dizer que a cada 42 dias eu vou então ter que trocar a senha da conta dos usuários. Nesse caso aqui, do dia que foi feito. Então, se eu faço uma conta de usuário hoje, dia 21,
Então daqui a 42 dias eu vou trocar a senha da conta desse usuário que eu fiz no dia 21. Quando eu falo 42 dias é dizer o quê? Ele pega o dia que você fez e com 42 dias depois ele vai pedir que troque a senha daquela conta do usuário no qual você fez baseado naquele dia que você inseriu essa conta. Quer dizer que o usuário também não pode colocar nenhuma das 24 últimas senhas que ele colocou. Então, se eu definir uma senha hoje, se eu for redefinir minha senha amanhã, eu tenho que colocar outra senha. E eu só posso repetir as senhas anteriores depois que tiver 24 senhas memorizadas. Então, lá na 25ª senha, eu vou então conseguir redefinir, colocar a minha primeira senha. O comprimento mínimo de senha são 7 caracteres, então eu fazer uma conta de usuário, lá no Active Directory, eu tenho que definir o comprimento mínimo de 7 caracteres. E ao eu fazer contas de usuário, como você viu em aulas passadas, essas contas de usuário elas têm que ter letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números. Então tem que ter no mínimo 3 desses 4 grupos. Então essa política aqui de senhas para contas de usuário a gente pode alterar mais na frente aqui no console de políticas de grupo. Então como você vai ver mais na frente, a gente pode então alterar essas configurações aqui, referente à senha de contas de usuário, fazendo modificações que a gente deseja ali no nosso domínio. Então sobre contas de usuário é basicamente isso. Nessa aula você entendeu os conceitos, que entendeu que as contas de usuário eles são objetos que estão ligados à estrutura lógica, do Active Directory. Todo usuário do meu domínio que precisa acessar um recurso do domínio, seja uma pasta compartilhada ou impressora, ele precisa ter uma conta. Essa conta ela é feita lá no console dos usuários e computadores do Active Directory. Pode ser feita também no Windows PowerShell. Quando essa conta é feita no console dos usuários e computadores do Active Directory, essa informação é replicada para todos os meus controladores de domínio que estão no meu domínio, se houver mais de um. No caso, quando o usuário acessa a estação por meio daquele nome e senha que você atribuiu a ele, é armazenado o perfil da conta de usuário dentro do diretório no qual foi instalado o Windows. No caso aqui, dentro do meu diretório C, que foi instalado o Windows, pasta usuários, é armazenado o perfil das contas dos usuários que estão logando na estação. O que mais? Você entendeu que existem 3 tipos de usuários no Active Directory. Existe o usuário comum, que é o que coloca no computador e acessa a estação. Existe o contato, que ele é mais usado para conta de e-mail. E existe o Network Person, que ele é usado mais para a migração de um diretório baseado em LDAP, no caso Microsoft com Active Directory, para um diretório Linux. Você também entendeu que todo usuário deve ter sua respectiva conta. A gente não pode ter diversos usuários compartilhando a mesma conta para acessar a estação, porque com cada usuário com sua conta vai facilitar a auditoria. E que a gente pode utilizar basicamente 4 padrões de nome para a gente trabalhar com a criação de contas de usuário no AD. O padrão de nome completo e sobrenome, o de inicial do nome e sobrenome completo, o de os 3 primeiros caracteres e os 3 primeiros do sobrenome, como o de 3 letras aleatórias e 3 números. Então você vai definir qual padrão de nome você vai usar e como melhor se encaixa no seu ambiente. E que também a gente pode ter referente a nomes de logon. O nome do logon deve ser único no domínio. Então a gente não pode ter 2 usuários com o mesmo nome de logon. A gente não pode ter o mesmo de logon igual ao grupo do domínio. E a gente não pode ter nome de logon apenas com espaços brancos e pontos. Então pode haver espaços em branco e pontos a fazer conta de usuário, mas não pode ter uma conta de logon apenas com espaços e pontos. A gente pode ter no máximo 128 caracteres a fazer, a atribuir nome para nomes de logon de contas do usuário, e que a gente também não pode ter esses caracteres aqui. No caso, ponto e vírgula, mais, asterisco, ponto de exclamação, maior e menor, colchetes e por aí vai. E configurações referentes à senha de contas do usuário. Aqui, todo usuário, ao ser feito no domínio, ele precisa de uma senha. A gente não pode utilizar de início a mesma senha
Caso seja redefinida baseada nas 24 últimas que tem no histórico, a senha ela se expira a cada 42 dias, ou seja, a cada 42 dias vai expirar a senha da conta do usuário. Pega naquele dia que o usuário foi feito. O tempo padrão de vida de uma senha é um dia, então no mínimo a gente tem que passar um dia com a senha para que então a gente consiga redefinir essa senha. E o tamanho mínimo da senha são 7 caracteres. Então a gente tem que ter uma senha com 7 caracteres para que então a gente consiga fazer um conta de usuário no Active Directory. E essa senha, como eu falei, ela deve estar em 3 dos 4 grupos que eu vou citar agora. Então essa senha tem que ter letras maiúsculas, letras minúsculas, tem que ter números, no caso dígitos, né, que variam do 0 ao 9, e também tem que ter caracteres especiais, arroba, ponto e etc, certo? Então, ao fazer senhas no meu domínio para a conta do usuário, tem que pertencer 3 desses 4 grupos. Tem que ter letras maiúsculas, minúsculas, dígitos que variam do 0 ao 9 e caracteres especiais. E tem que ter no tamanho mínimo 7 caracteres. Então, sobre contas de usuário no Active Directory, que a gente aprendeu o conceito, tipos de conta e padrões, nomes que podem ser usados e também senhas, é basicamente isso. Na próxima aula eu vou te explicar então como é que a gente faz contas de usuário no AD. Essa aula foi mais uma aula teórica que eu expliquei tudo que você deve saber referente a contas de usuário.